Fala trader, aqui é Diógenes com mais um vídeo a respeito do mercado financeiro para você. E nesse vídeo eu vou fazer uma análise técnica dos principais pontos de interesse que eu considero importantes para os principais pares do Forex para a semana de 12 a 16 de abril. Então olha só, antes de mais nada, já deixa seu like aí, se inscreve no canal se você não tiver inscrito, ativa a notificação para que sempre que eu postar algum vídeo novo, algum conteúdo, você fique sabendo. Você pode utilizar esses pontos que eu vou marcar aqui como pontos de referência para você operar de acordo com a sua estratégia ou para estudo. Eu dou muitas dicas de análise para você nesse vídeo. Então se inscreve aí, deixa o like e vem comigo. Também pode deixar o seu comentário, vai ser um prazer entender o que você pensou, achou desse vídeo que eu postei para você. Então bora para a tela do meu computador, onde eu vou te mostrar os principais pontos de interesse para a semana que vem. Bom, a primeira coisa que eu preciso te falar é o seguinte: isso aqui não é nenhum sinal de compra ou de venda. Eu estou apenas fazendo uma análise e te mostrando uma análise daquilo que eu considero ser os principais pontos de interesse nas moedas, que é onde eu principalmente atuo, e eu estou te trazendo isso para te servir como referência. Então é muito importante que você tenha o seu próprio plano de trading, a sua forma de atuar no mercado, de pensar o mercado financeiro, e a partir daí você utilize fontes ou outras fontes de análise ou de opiniões como uma forma de parâmetro, de estudo, mas nunca como algo definitivo, nem mesmo esse vídeo por aqui. Beleza? Então entenda isso. É muito importante, você faz a sua análise e você pode comparar com a minha. Talvez faça sentido ou não, mas sempre lembre-se de que o botão de compra e de venda está debaixo do seu dedo. É você quem compra, quem vende. Ok? Outra coisa importante, eu não vou falar de todos os pares, eu vou falar apenas dos pares que eu tenho interesse e que me parecem que estão próximos de dar alguma oportunidade de venda ao longo da semana que vem. Então isso pode te ajudar bastante, ok? Ah, mas você não falou de tal par. Pois é, possivelmente porque esse par não passou na minha lista, está em uma situação que não está interessante ou está um pouco lateralizado e por isso eu não vou falar de todos os pares. Muito importante. Eu sempre faço as minhas análises começando pelo gráfico mensal, semanal, diário. E isso me dá aquilo que eu chamo de mapeamento. A partir desse mapeamento eu consigo entender suporte, resistência, pontos de interesse, pontos de compra, direção predominante, questão de contradição, se existe alguma contradição que pode servir também como ponto de entrada, tá? Então, é um mapeamento pensado para os períodos mais longos, mas que também, se você souber utilizar isso, você pode utilizar esses pontos de interesse com perspectiva de day trade. De repente, procurar nesses pontos que eu vou te mostrar aqui, alguma oportunidade de day trade de acordo com a sua própria estratégia. E você tem que ter uma estratégia, senão está tudo errado. Beleza? Bora lá. Bom, o primeiro par que eu estou olhando aqui é o AUD-CHF. Vou te mostrar rapidamente a partir do gráfico mensal. A gente consegue observar como ele fez um grande movimento de queda aqui desde 2013. Então, gráfico mensal, né, períodos bem longos, queda, fez uma retração bem fraca, bem lateralizada, fez queda. E aqui, em março do ano passado, de 2020, ele mostrou para a gente um grande deslocamento, inclusive a mínima de todos os tempos. Desde 1993, esse foi o ponto mais baixo no AUD-CHF, com falso rompimento, e o mercado rejeitou com bastante força. Agora, nós já podemos observar como ele tocou no gráfico semanal nessa zona de resistência. Essa aqui é uma zona de resistência bastante importante. Eu continuo acreditando em valorização do dólar australiano frente às outras moedas de forma geral, tá? Mas, nesse momento, há algumas semanas atrás, ele tocou nesse topo, nesse ponto de resistência, e deixou esse belíssimo candle. Vou colocar uma seta para você ver aqui, tá? No gráfico semanal. Vamos lá, ó. Aqui. Esse candle, que é conhecido como pin bar, martelo, enfim, chame como quiser, mas é um candle de rejeição principalmente. O mercado foi lá em cima e agora está caindo novamente. Minha visão para a próxima semana. Eu acredito que o AUD-CHF pode dar oportunidades de venda, mesmo tendo mostrado, né, esse grande impulso, mas esse movimento ainda precisa fazer uma retração, na minha opinião, e talvez volte até esse ponto aqui, não está muito distante, tá? A partir dessa linha amarela tracejada, a partir daqui eu vou mudar minha perspectiva para compra, porque eu acredito que existe sim uma boa chance de uma continuidade desse movimento de alta. Olhando pelo gráfico diário, a gente consegue observar que faltam apenas aqui 155 pips, o que pode gerar oportunidade para você e para mim, é claro. Onde vai estar a minha melhor zona de possível venda no AUD-CHF comparando esses três períodos? Exatamente aqui. Aqui é onde eu quero procurar por oportunidade de possível
venda. Vamos trocar aqui essa cor de Blue Sky. Não é esse nome, deixa eu ver, Deep Sky Blue. Isso aí. É aí onde eu quero procurar por uma possibilidade de venda. Porque se nós olharmos pelo gráfico de 4 horas, podemos ver impulso de força vendedora, talvez ele retraia para cá, e aqui é onde eu quero pensar em possível venda ao longo da semana que vem. Ok? Considerando que esse é um ponto de resistência do gráfico semanal, conseguimos observar por aqui. Esse é um ponto de suporte do gráfico semanal. E esse é um ponto de interesse importante pelo gráfico diário. E eu acredito que existe uma boa chance de continuação do movimento de queda até chegar aqui embaixo. E a partir daqui eu vou pensar apenas em possível compra. Outro par que eu estou interessado ao longo da semana que vem. AUD JPY. Podemos ver o mesmo padrão. Zona de resistência bastante importante por aqui. No gráfico semanal. Esse ponto é de 2018, ponto de interesse. E agora de novo, o mercado tocou. Deixou aqui um pimbarzinho, rejeição de força vendedora, está um pouco lateralizado nas últimas semanas, mas também podemos observar como ele fez esse amplo movimento de alta. Dentro dessa visão, considerando toda essa tendência de alta, olha só, atenção, todo esse movimento de alta que ele fez desde 2020, desde março de 2020, o toque na zona de resistência pelo gráfico semanal, eu vejo que a DJPY tem uma boa chance de fazer uma retração um pouco maior. E depois talvez retomar um movimento de alta. Nesse momento, para quem tem os olhos treinados aí para os padrões da análise técnica, já vai ter identificado uma formação de um possível padrão. Ombro, cabeça, ombro. Né? Ombro, cabeça, ombro. Ao longo dessa semana, eu me interesso principalmente na forma como o mercado, dependendo, né, da forma como o mercado se movimentar, nesse ponto de interesse aqui no gráfico de 4 horas. A gente pode observar, é um ponto de referência importante, ele fez esse movimento de queda, fez uma retração, talvez fazer um topo duplo aqui para depois retomar o movimento de queda. Também estou pensando em possibilidade de venda no AUDJPY, tá? Considerando todo esse movimento de alta, o toque na zona de resistência pelo gráfico semanal e a formação de um possível ombro-cabeça-ombro aqui no próprio gráfico diário. Aonde que eu vou começar a pensar em possível venda no AUDJPY? Quando ele se aproximar dessa região de suporte. Essa faixa de suporte aqui, né? Essa faixa, eu diria que esses 3 pontos aí são pontos importantes para o AUDJPY. Outro par que está na minha lista, CAD-CHF. Conseguimos observar como ele fez um amplo movimento de alta, inclusive a semana que fechou com um engolfo, né? Vencendo com bastante folga o candle da semana anterior. E nós podemos observar como ele também fez um grande deslocamento de alta. Aqui esteve lateralizado, fez um rompimento, subiu bastante e agora fez uma entrada de força vendedora com bastante clareza ao longo dos últimos dias da semana passada, entre segunda, terça e quarta principalmente, né? E agora essa semana que vem, eu quero aguardar uma retração até pelo menos esse ponto de interesse no CAD-CHF. Olhando pelo gráfico de 4 horas, podemos observar que essa é uma região bastante importante para o CAD-CHF, dependendo do jeito que ele cair, que ele voltar, né, já caiu, para cá, aqui é onde eu quero principalmente pensar em possível oportunidade de venda, caso o mercado apresente essa oportunidade. Próximo par, CAD-JPY, que está no meu radar também. Podemos observar como ele tocou nessa região, né, chegou nessa região de resistência pelo gráfico semanal, depois de um amplo movimento de alta no gráfico diário, fez um topo duplo, olha só, topo duplo com falso rompimento da máxima anterior, e na sexta-feira ele decidiu voltar um pouco, o que é ótimo, tá? Eu estou considerando aqui esse movimento de queda como um todo no gráfico de 1 hora, dá pra gente ver, por aqui, ó. Considerando isso aí, eu vejo que o CAD-JPY já está em uma zona potencial de resistência que me interessa para pensar em possível venda. Então, ao longo da semana que vem, eu quero ver qual vai ser a reação do preço a partir dessa zona de interesse no CAD-JPY para talvez aí um movimento de queda. No longo prazo, acredito sim que ele tem boa chance de retomar o movimento de alta, mas só vou pensar em possível compra quando ele voltar para essa linha amarela por volta de 84,60. Outro par, CHF-JPY. Esse está em uma região um pouco perigosa, tá? Uma situação um pouco perigosa. Podemos observar
como ele está em uma zona de resistência extremamente importante, que vem desde, deixa eu ver aqui, quando que foi isso? Desde 2017, tá? E foi um ponto de interesse lá em 2015 também. Então, fez um amplo movimento de queda, e aqui a gente pode observar resistência, 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 aqui falta um pouco, mas aqui também potencial resistência. Então ele está em uma potencial resistência. Atenção, dependendo da forma como ele se comportar semana que vem, ele pode dar uma oportunidade de venda. Mas, como ele estava né, lateralizado nos últimos dias, né, antes desse movimento de alta, se ele romper para o lado de cima, ele tem chance de andar bastante antes de retornar. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Depende principalmente de como acontecer a rejeição do preço a partir dessa zona de resistência. Podemos observar que a última vez que ele tocou nesse ponto, houve uma grande rejeição de força vendedora por aqui, ó, no formato desse engolfo. Esse candle que conseguiu engolir, deu quase 2 vezes o tamanho do candle anterior, depois o mercado caiu. Se ele fizer algo parecido por aqui, eu me interesso sim em pensar possível venda de acordo com a minha estratégia, o meu gerenciamento de risco. Tá? Outro par, Euro-CAD. Podemos observar como ele se aproximou bastante, tocou, né, na verdade, em uma zona de suporte pelo gráfico semanal. Aqui foi suporte em 2018, aqui foi resistência em 2019 e ele já tocou nesse ponto de suporte. Me interessa pensar em possível negociação caso ele mostre, dependendo, né, da forma como ele voltar desse movimento. Então aqui esse movimento de alta pode ter sido já um movimento de ignição de força compradora, e eu me interesso principalmente na forma como ele vai reagir quando ele voltar para cá, ó. Vou voltar aqui para essa zona dos 50%. 50% para mim é a zona principal de interesse de retração, tá? Essa zona, deixa eu apagar aqui um pouco para não ficar confuso. OK. Essa zona que está marcada em azul é o meu ponto principal de interesse. Isso quer dizer que eu vou comprar, que eu vou vender? Não, isso quer dizer que eu estou interessado e que alguma decisão pode ser tomada a partir desse ponto de interesse. A gente pode observar como essa força de compra conseguiu vencer essa força de queda anterior, inclusive muito mais rapidamente. Fez um impulso muito forte, agora talvez uma retração. Para cá, aqui eu quero procurar por algum padrão de possível compra. Euro-GBP, muito legal, a gente consegue observar como ele fez um movimento de queda desde dezembro do ano passado. Isso aqui foi o Covid, né, o começo do Covid lá em março de 2020, e esse amplo movimento de queda. Podemos observar também como ele tocou, olha que coisa mais bonita isso aqui, ele tocou em um ponto de suporte pelo gráfico semanal, e deu esse belíssimo padrão de engolfo. Olha que coisa mais bonita. Deu quase 3 vezes o tamanho do candle da semana passada. Amplo movimento de alta, tá? Bem bacana. Então, bem legal. Entrada de força compradora. Agora, atenção. Regra para mim, importante. Eu só vou comprar depois de um movimento de queda. Eu só vou vender depois de um movimento de alta. Isso é claro. Como ele fez esse amplo movimento aqui na terça, quarta, quinta e sexta, né, na sexta-feira já perdendo um pouco de força, inclusive a gente consegue ver pelo gráfico de 4 horas essa substituição, essa força agressiva contra esse movimento de queda. Eu estou interessado em aguardar que o Euro-GBP faça uma retração. E aí eu quero pensar em possível compra, dependendo da forma como ele retrair até essa região dos 50%. Tá? 50% para mim é o carro-chefe, aí, ponto principal de referência para possível retração. Olhando para o Euro-GBP pelo gráfico de 4 horas, eu espero que ele volte para cá, 50%. A partir daqui talvez me dê uma oportunidade de compra para mais movimento de alta ao longo da semana. Euro-USD. Euro-USD, eu só estou falando dele por causa que eu considero que ele está em uma possível armadilha. Tá? Euro-USD eu sei que é o par queridinho de muitos, né, traders de varejo principalmente. Tá? Esse movimento de alta, olhando pelo gráfico semanal, ele fez um amplo movimento de alta por aqui, chegou muito perto do 38,2, faltou aqui pouquíssima coisa, e ele já deu uma ignição de força compradora. Agora, dentro do ciclo, eu vejo para mim que o ponto principal do EURUSD é aqui, ó, um pouco mais para baixo. Eu acho que essa retração ainda está pequena, está curta, tá? E eu estou esperando ao longo dessa semana que ele talvez venha para cá, mas eu acho improvável, não é impossível, né,
que ele volte para esse ponto de suporte. E a partir daqui é onde eu quero pensar em possível compra no EURUST. Por enquanto, eu estou de fora desse par, tá? GBP-CHF, principal correlato do Euro-GBP, movimento muito similar, amplo movimento de alta. Na terça, quarta, quinta e sexta fez essa derretida gigantesca. Pelo gráfico semanal, temos um belíssimo de um engolfo, ok? Em uma zona potencial, bem próximo, né, de uma zona potencial de interesse. Agora, o que eu quero? Eu vou vender aqui embaixo porque ele deu toda essa queda? Não, aqui embaixo, para mim, na minha visão, não é lugar de vender, tá? Não é lugar de vender. O mercado caiu 400 pips. Eu não quero vender depois do movimento direcional de 400 pips. Eu espero ele voltar. Não tem problema. A paciência é extremamente importante para você como trader. E às vezes a paciência ela vai te evitar problemas. Às vezes a paciência vai evitar você de entrar em uma operação lucrativa, né? E aí você vai ficar triste porque, claro, você queria ter entrado. Só que a paciência no longo prazo vale muito a pena. Ok? Então pratica a paciência e espera. É melhor perder a oportunidade do que perder dinheiro. Então, olha só, o que eu espero para a semana que vem é uma retração desse movimento de queda que ele fez essa semana. E aí sim, quando ele voltar, dependendo da forma como ele voltar, eu vou procurar por oportunidades de venda. Principalmente aqui, ó, nessa região, tá? Entre o 38% e 50% da FIBO. Então, GBP-CHF, dependendo do jeito que ele voltar para cá, me interessa pensar em possível venda a partir daqui para mais movimento de queda. GBP-JPY está bem bacana, fez um amplo movimento de alta. Eu principalmente procuro operar situações de exaustão ou canseira do mercado, quando ele já está em um dos pontos, em uma das extremidades. Fez um amplo movimento de alta, fez um toque nessa resistência aqui do gráfico semanal, tá? E fechou esse candle em golfo, fechou um pouco abaixo da mínima do candle da semana anterior. No gráfico diário podemos observar essa entrada de força vendedora e eu estou esperando a mesma coisa, o padrão é muito parecido. Deixa eu só tirar esse aqui de cima, deixa somente a marcação que eu quero mostrar para você. Então, considerando esse movimento de queda como um todo, eu espero que ele volte até a zona dos 50%. Ok? Zona dos 50%. Aí eu vou vender? Não. Aí eu vou procurar por uma venda de acordo com a minha estratégia. Se acontecer essa venda, me interessa com certeza, tá? Então, vou esperar voltar para cá. Aqui eu quero pensar em possível venda. Certo? GBP-NZD. Esteve bem lateralizado, tocou em uma zona de resistência. Eu acho que esse movimento aqui estava um pouco curto, não é uma situação extrema, mas ele chegou em um ponto de interesse. É um par que eu, assim, estou meio mais ou menos, não estou muito propenso a operar ele, mas eu quero ver como que ele vai reagir. Existem alguns pares, como por exemplo o GBP-CHF, né, que fez um grande movimento de queda. Dependendo do que ele voltar, eu quero sim me posicionar. Dependendo da forma como ele voltar, eu quero sim me posicionar. Já o GBP-NZD, eu quero ver o que ele vai fazer. Então não tenho uma ideia tão firme. É importante você ter clareza com relação a isso. Às vezes você olha um gráfico e você não tem clareza, não tem certeza do que vai acontecer. Você não consegue ver isso muito bem. É importante que você aceite isso, que você não sabe tudo. E às vezes você vai ver algum par, alguma situação e não vai estar claro para você. Tá tudo bem. NZD-CAD. Estou aguardando que ele volte para cá. É só um alerta para você. Eu acho que é improvável ele voltar para cá essa semana. Tá? Fez esse amplo movimento de queda por aqui. Uma retração mais fraca. Para cá me interessaria bastante. Eu acho improvável que ele volte durante essa semana. Mas o meu ponto de interesse está aí. E aí voltamos a falar um pouco da paciência. Tem que esperar o mercado chegar no seu ponto de interesse principal. Tá? Não negocie isso, ou seja, não abra mão disso de forma nenhuma. NZD-CHF, podemos observar como ele chegou em uma zona de resistência importante pelo gráfico semanal, deixou um monte de sombras. Acredito que ele tem chance de cair, talvez até aqui. Ainda tem espaço para possível queda de 130 pips aproximadamente. Dentro dessa visão, eu quero ver eu quero ver uma possibilidade de venda dependendo da forma como ele voltar para metade, ou 50% do movimento que ele fez a semana passada. Tá? Se ele, dependendo do jeito que ele voltar até a zona dos 50%, eu estou interessado em fazer operações nesse par. Caso contrário, não. É importante também dar dica aqui de comportamento para você. Estabeleça o que você quer no mercado e não
abra mão disso. Cara, eu quero que o mercado volte até meu ponto de suporte para eu comprar, senão eu não compro. É importante que você tenha essa clareza e essa firmeza, ok? Eu marquei um ponto de suporte, na minha análise faz sentido esse ponto de suporte ou de resistência, e eu só vou negociar se o mercado voltar até aí. Ah, mas se o mercado não voltar? Se o mercado não voltar, eu não vou operar. É importante que você tenha essa clareza. NZDJPY, muito interessado eu tô. Temos um padrão aqui. Primeiro, né, começando pelo gráfico semanal, zona de resistência por aqui, a gente pode observar. Esse ponto foi resistência em 2018, tá? Então já temos aí quase 3 anos. Gráfico diário, temos topo duplo, análise clássica, análise técnica, né? Clássica aqui, topo duplo. Entrada de força vendedora, rompeu esse ponto de suporte e agora começou a mostrar entrada de força vendedora. A gente pode observar, medindo esse movimento de queda como um todo, como ele voltou até o 61.8. Olha que coisa mais linda. Depois tem gente que aparece aí falando que Fibonacci não funciona. Pelo amor de Deus, né, gente? Nada funciona o tempo todo, né? Todas as coisas estão dentro de um contexto, de uma lei de probabilidade. Não existe absolutamente nada que funcione o tempo todo. No mercado, muito menos. Mas sim, a gente pode ver que dentro do contexto certo, com uma análise correta, a Fibonacci funciona muito bem. Estou interessado em possíveis oportunidades de venda, principalmente dependendo da forma como ele retomar esse movimento de queda em operações de day trade. Tá? Tem um amplo espaço para fazer movimento de queda e eu vou começar a pensar em possível compra apenas quando o NZDJPY voltar para esse ponto, que é um ponto de interesse e ainda tem bastante espaço aí, 350 pips. NZDUSD, estou aguardando que ele volte para esse ponto de interesse. Aqui é onde eu quero pensar em possível venda. Se ele não voltar, eu não opero. É importante que você tenha essa disciplina e essa firmeza, né? Se ele não voltar para o meu ponto de interesse, eu não opero. Simplesmente assim. Eu estou esperando que ele volte, o NZDUSD no gráfico diário, até esse ponto. Tá? Em períodos maiores, no gráfico semanal, olha que coisa mais bela. Isso aqui é uma coisa linda. Ó, zona de resistência bastante importante e algumas semanas atrás, grande rejeição de força vendedora. Depois disso o mercado já caiu aqui dos quase 300 pips e eu acredito que tem espaço sim para mais queda até ele dar um toque cheio, né, um toque realmente forte nesse ponto de suporte que tem espaço em mais 130 pips. O SDCAD acabou de tocar algumas semanas atrás em um ponto de suporte. A gente pode observar ponto de suporte por aqui, aqui também, né, no SDCAD. Eu estou aguardando, aqui eu espero um possível fundo duplo no SDCAD, tá? Ele já fez esse fundo, retornou, começou a cair. Eu espero que por volta dessa região aqui, vou marcar de um jeito diferente para eu exemplificar o que eu quero te dizer. Essa região aqui, deixa eu fazer um esquema aqui com um retângulo, objeto como fundo, deixa eu ver parâmetros, aqui, preencher, ok. Preencher e aí vai ficar assim, ó. Essa é a região de possível compra no USDCAD. Ah, mas você acha que vai subir? Então por que você não compra já? Porque basicamente eu quero comprar nessa região azul aí. Se o mercado não voltar e subir antes, não interessa, tá? Aí eu não vou junto. E quando ele bater, eu vou comprar direto? Não. Quando ele bater, eu vou analisar a forma como ele voltou, de acordo com a minha estratégia, a minha visão do mercado e tudo mais, tá? Então essa é a região de que eu me interesso em possível compra no SDCAD. O SDCHF fez um grande movimento de alta, estou aguardando que ele volte. Fez um grande movimento de alta aqui, tá? Deixa eu contextualizar aqui, juntar o desenho com a palavra, senão fica difícil de você entender. Fez um grande movimento de alta por aqui. Agora está formando um possível ombro, cabeça, ombro, né? Já temos aqui ombro, cabeça, e eu quero vender no próximo ombro. Tem muita gente que quando vê o ombro, cabeça, ombro, ele quer fazer o quê? Aonde que geralmente se procura vender no ombro, cabeça, ombro, na análise técnica, clássica, enfim, aonde que se procura vender? Geralmente, né? Vamos desenhar um pouco aqui. Vamos lá, a pessoa viu ombro, cabeça, aí ele pega e espera fazer o ombro, né? E rompeu a linha do pescoço. Faz uma projeção do topo da cabeça até o pescoço, se projeta para baixo e etc. Eu quero vender aqui, ó. É aqui onde eu quero vender. É aqui, nesse segundo ombro, ok? Eu quero vender nesse segundo ombro
com o meu gerenciamento de risco, de acordo com as minhas regras de gerenciamento de risco, e procurar sair antes desse rompimento. Se ele romper, aí eu vou procurar negociar de novo. Então, essa é a minha forma de ver, inclusive, né, topos descendentes aqui já pode indicar uma nova tendência, tá? E eu estou aguardando que ele volte. Talvez esse ombro seja um pouco mais baixo do que o anterior. E aí, então, eu vou medir desse formato, esperar voltar até os 50%, eu já estou feliz da vida. Se ele voltar até os 50% desse movimento de queda, eu já vou procurar por possível venda no STCHF. E por último, o STJPY fez um grande movimento de alta nos últimos dias. Esse topo foi bastante importante, chegou bem perto da zona de resistência. O que eu espero agora é que essa semana talvez ele faça um topo mais baixo e a partir daqui me dê uma oportunidade de venda para pegar uma retração um pouco maior. Beleza? Bom, esses são os pares que eu queria falar para você nesse vídeo. Fazia algum tempo já que eu não fazia essa análise. Estou retomando agora essa análise semanal para mostrar para você os pontos principais de interesse, de suporte e resistência, aquilo que eu quero operar ao longo dessa semana. Então deixa o like aí, muito importante, se inscreve aqui no canal, ativa a notificação, vou te trazer mais vídeos aqui no canal para que você possa aprender realmente como operar no mercado financeiro. Eu te desejo um bom final de semana, seja disciplinado sempre, lembre-se de que a paciência é extremamente importante. Se você não tem paciência, vai dar tudo errado. Tenha paciência, opera com um plano. Se você não tem um plano, para tudo. Se você não tem um plano, crie um plano de trading, organize seu conhecimento, vamos atrás de fazer certo. Tá? Existe uma estatística enorme mostrando que a maior parte dos traders de varejo perde dinheiro no mercado e você pode ficar de fora dessa estatística. Se você tiver um planejamento, organização, testar em conta demo antes, né, e você ter a firmeza de dizer, cara, ou o preço volta no meu ponto de interesse, ou eu não vou entrar nessa operação. E se o mercado for sem você, tá tudo bem, amanhã vai ter mercado de novo, todos os dias. É melhor você perder o trade, né? A operação. É melhor você perder a operação porque você foi disciplinado e bateu o pé naquilo que você queria, do que você entrar em um negócio totalmente fora do seu plano, sem estratégia, enfim, fazendo tudo pela metade. Se inscreve no canal, ativa a notificação, deixa o seu like, um bom final de semana para você, fica com Deus e até mais.